Olá, tudo bom? Boas-vindas a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Vitor, eu sou uma pessoa que colabora com o Matemático Queer e uma das atividades que a gente desenvolve é esse podcast, em que a gente tenta trazer temas pertinentes ao nosso grupo, que são basicamente, né, estudos de gênero e sexualidade na educação matemática e na matemática em si. E eu sou uma pessoa de pele branca, eu estou usando uma camiseta preta, eu tenho barba, bigode, um brinco na orelha direita e cabelo preto curto. Ah, e hoje convidei a professora Cristina Brecht para a gente conversar um pouco. E você pode se apresentar, professora? Então, boa tarde. Então, eu sou Cristina, sou professora aqui do IMIUSP, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho curtinho, liso, olhos castanhos, estou com um casaco marrom, que está frio, né? Estou com um brinco pendurado prateado e tenho uma lousa branca atrás de mim. Você quer que eu já me apresente mais do que isso? Ah, pode ser. Já aproveitar essa deixa. Tá bom, então, eu sou professora, né, aqui no IMIUSP, sou formada no bacharelado em matemática, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou professora há 13 anos aqui na USP, né, mas sou uma mulher branca para começar, né, então isso já é um privilégio, e sou nascida e crescida aqui em São Paulo, então paulistana, numa família de classe média, e diria que tive uma vida assim cheia de privilégios, né? Eu sou mulher, mas eu brinco que nas outras caixinhas eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher heterossexual, então tem aí muitos privilégios e principalmente também privilégios socioeconômicos, né? Como eu estudei numa escola particular, sempre fui incentivada a estudar pela minha família, então acho que teria sido muito mais difícil estar onde eu estou hoje se eu não tivesse tido todos esses privilégios. E a gente já pode pensar nessa provocação das interseccionalidades, né? Quais são os nossos marcadores sociais e como a intersecção deles vão afetar o nosso processo, né? E o nosso desenvolvimento na matemática. E aí, eu queria já colocar ai, esse daqui. Então, trazer um pouco dessa conversa sobre os processos vividos pelas mulheres na matemática e para a gente pensar um pouco algumas provocações sobre possíveis avanços atuais nessa questão decorrentes de ações coletivas, que por isso, né, que eu acho que a professora Cristina podia colaborar com a gente, por isso que a gente pensou em convidar ela, para a gente trazer justamente essa discussão. Vou começar a primeira pergunta, então, tudo bem? Tá ótimo. Então, na sua trajetória acadêmica, que você acabou de contar para a gente, havia mais mulheres ou mais homens, como colegas, né, de estudo? E de forma simples, a que você atribui essa diferença? Então, na verdade, na minha graduação, a gente tinha uma turma no bacharelado muito pequena. O bacharelado naquela época aqui na USP formava muito poucas pessoas por ano. Inclusive, eu fui a única formanda do meu ano no bacharelado em matemática pura, né? Mas mesmo nesse universo pequeno, né, que às vezes as turmas numa disciplina tinha 5 alunos, algo assim, era notável. Em geral, eu era a única menina na turma. Raras vezes nas disciplinas, a partir do segundo, terceiro ano, eu tinha outra mulher na sala junto comigo, né? Depois, no mestrado, na verdade, eu acho que
até aumentava um pouco o número de mulheres, justamente porque aumentava o universo. Talvez a proporção era parecida, mas as turmas já tinham 20, 30 alunos, né, as disciplinas, então, em geral, tinha mais meninas. Inclusive, eu tenho uma grande amiga matemática também da época do mestrado. Depois, no doutorado, eu acho que já afunilava um pouco mais. Depois eu saí para fazer doutorado sanduíche na França, e lá eu era também a única menina da equipe, né, eles chamam de laboratório, do grupo de pesquisa, digamos assim. Então, enfim, no geral, tinha poucas mulheres como colegas estudantes. E daí, como professora, na verdade, quando eu entrei aqui no IME, tinha muitas professoras mulheres até, assim, eu acho até que mais estudantes proporcionalmente mais do que estudantes de doutorado. E talvez eu possa explicar já um pouco de trás para frente isso, né? Eu acho que as mulheres na matemática acabam indo, mesmo aquelas que foram para a carreira acadêmica, pelo menos nas gerações que estão se aposentando agora, acabavam indo mais para ensino de matemática. Então, tinha muitas mulheres que deixaram de fazer pesquisa, mas participavam bastante, tanto das atividades de ensino, mas não só de disciplinas, né, ministrando disciplinas, tanto em orientação de iniciação científica, e principalmente numa formação mais que talvez até ligada um pouco ao cuidado, né, quando os estudantes são mais jovens, e então nesse momento aí da graduação. Então, sobre a que eu atribuo a diferença, né, eu entendo que entre as professoras tinha a ver com isso, porque isso era nas gerações mais velhas, quando a USP teve muita contratação, então, e as pessoas eram contratadas antes de fazer doutorado, então contratadas para também precisava de muita gente para dar aula, a USP estava em expansão naquele momento. E antes disso, né, na graduação e na pós-graduação, eu acho que tem menos menina porque nós somos menos incentivadas mesmo, né? Eu acho que eu mesma, na minha trajetória, apesar de ser cheia de privilégios, era muito evidente que eu queria estudar algo de ciências exatas, mas essa coisa, na verdade, ser professora foi algo que a minha família viu com bons olhos, né? Era menos o ser matemática e mais o ser professora, não importava muito de quê. Como eu gostava de matemática, era de matemática. Então, tem a ver com esses papéis que a sociedade atribui para a gente, né? Para todo mundo. No caso das mulheres, muito associada ao cuidado e pouco associada a áreas de ciências, a pesquisa, uma carreira acadêmica. Então, acho que é um pouco isso. Aí já tem a ver com a segunda pergunta, né? Porque é sobre como foi essa trajetória e se em algum momento você foi incentivado a estudar outras áreas. E aí eu acho que pensar sobre o ensino da matemática ou a educação matemática como uma outra área é um tipo de incentivo, de motivação que as pessoas tentam trazer para as mulheres nessa trajetória. Eu acho que na minha carreira acho que é até curioso, porque tem duas coisas, né? Por um lado, eu gostava muito de matemática desde muito cedo e minha família sabia disso e valorizava isso. Por outro lado, como eu falei, a decisão de estudar matemática foi vista com bons olhos, pensando na ideia de que eu viria ser professora, né? Inclusive, no ensino médio, os meus pais pagaram um desses testes vocacionais, né, para eu fazer, e deu uma coisa nada a ver, assim, acho que foi desenho industrial. Eu lembro que minha mãe ficou muito brava, porque ficou evidente que, assim, para ela era muito evidente que tinha que ser algo muito ligado à matemática, né? E acho que a própria psicóloga que fez o teste vocacional tinha um viés dela e não conseguiu me levar para uma área mais próxima da matemática. Então, minha mãe ficou super brava com o teste vocacional. Mas
Aí, então, tem esse primeiro momento ligado à ideia de ensinar matemática, e depois tem um segundo momento quando meu pai queria que eu fosse para matemática aplicada, porque quando eu entrei no bacharelado, o primeiro ano era um ciclo básico, e, e a gente escolhia entre matemática pura aplicada ou estatística, e eles queriam que eu fosse para matemática aplicada ou estatística e não para matemática pura, né? Então, também, porque a área aplicada também vai ter coisas, você pode fazer aplicada ligada com coisas justamente mais distantes das ciências exatas, né? Então, acho que tinha a ver já com esse viés. Então, um primeiro viés do cuidado, um segundo viés de que mulheres também vão para áreas de ciências não exatas, né? Ainda que eu hoje gosto muito de ciências humanas, mas naquele momento, na escola, por exemplo, eu tive uma relação ruim, eu não gostava de ciências humanas, não entendia. E eu sempre gostei muito de ler, mais de literatura, mas não gostava de história, geografia. Na época não existia filosofia na escola, nem essas outras disciplinas, mas mesmo assim eles achavam que eu devia ir para aplicado. Então foi. Depois, acho que a partir disso, uma vez que eu escolhi pura e eles viram que eu ia em linha reta, assim, para matemática pura, que eu queria, eles não respeitaram e não questionaram mais. Eu mesma cheguei a considerar, quando eu passei da graduação para o mestrado, a fazer mestrado em filosofia, porque eu gosto muito de lógica, né? Então, eu cheguei a pensar em olhar para a lógica do ponto de vista da filosofia, mas acho que foi um flerte, assim, breve, na verdade, porque rapidamente percebi que a minha vibe era mesmo na matemática. Então, daí eu continuei e nunca mais pensei em sair. Ah, que bacana. E eu estou entendendo então que esses incentivos, que vêm da parte da sua família, em geral, eles têm marcas de gênero, né? São questões de gênero, de certa forma. Sim, acho que tem questões, sim, certamente tem questões de gênero nisso, né? Acho que, por um lado, é o que eu falei, acho que eu tive uma experiência muito específica, primeiro por todos os privilégios, então uma família que valorizava o estudo, valorizava uma carreira profissional minha, né? Aquilo que eu quisesse estudar e tudo mais. Eu tenho um irmão que tinha muita dificuldade com matemática, ele tem quase a mesma idade que eu, então era um pouco, acho que meus pais, era muito evidente isso, né, que eu era uma menina, mas eu gostava muito de matemática, meu irmão era um menino e ele detestava matemática, ia mal, era um sofrimento para ele. Então, assim, acho que isso dava um pouco de jogo, sabe, no viés de gênero dos meus pais Uhum. e da minha família. Então, tinha um viés, mas ele não era tão consolidado, tão a ponto deles não deixarem, né? Eu seguir uma carreira assim, ou a ponto de brigarem comigo, nunca houve nada disso. Acho que parte dos meus privilégios também, né? Ah, que bom, né? E, assim, só para concluir essa pergunta, quando a gente pensa por quem, na outras pessoas, né? Professores, colegas, eles também faziam essas provocações de falar que talvez fosse melhor ir para a educação, ou para aplicada, ou para filosofia, ou sair da matemática pura? Não, acho que não. Eu nunca tive de professores outros incentivos, pelo contrário, acho que eu estava muito em contato com professores da matemática pura e eles viam o meu interesse, né? Então, não me incentivavam a fazer outras coisas. A única coisa, voltando um pouquinho para a coisa da trajetória acadêmica, eu falei sobre colegas, né? Então, enquanto eu estudante, quem eram minhas e meus colegas, e depois como professora. Mas enquanto estudante, eu tive professoras mulheres, né? Então, no curso de bacharelado, eu tive professoras, mas tinha esse recorte de que a maioria delas era ligada mais ao ensino de matemática do que a uma carreira de pesquisa em matemática, né? Então, e aí eu acho que eu não tive, digamos, um incentivo ou deixei de ter um incentivo ativo da parte delas, mas o exemplo era um pouco assim, porque como eu tinha muito poucos exemplos de mulheres na
a carreira de pesquisa, eu me sentia entrando num território desconhecido, né? Eu não sabia, será que dá? Será que não? Será que dá para ser mulher e pesquisadora em matemática, né? Então, não era um incentivo onde elas estavam dizendo algo para mim, mas a existência ou não delas, ou os lugares que elas estavam ocupando, diziam algo para mim. Então, é isso. Entendi. Sabe que em outras lives do Matemática Queer, um relato que apareceu várias vezes eram de garotas que começaram na matemática pura e acabaram indo para a educação matemática, para licenciatura em matemática, né? E aí por várias razões, né? Mas em geral porque se sentiram mais acolhidas, era um espaço melhor e eu acho que é interessante, na verdade, eu vi um relato diferente, né? O meu realmente, não sei se eu diria que eu era bem acolhida, mas de toda forma eu nunca migrei para outra, eu segui uma linha muito linear mesmo, né? Assim, desde o início, desde a minha escolha de estudar matemática, eu nunca mais abandonei. E essa coisa da matemática pura também foi muito rápida a minha decisão, e daí eu fui tudo bem. Inclusive, temporalmente, né? Eu fiz a graduação no tempo ideal, digamos, né? Que a gente fala 4 anos. Depois o mestrado em 2 anos, o doutorado em mais 4. Então, assim, mesmo nesse sentido, eu não fiz paradas, né? Eu não parei de estudar por um período e depois voltei, ou fui trabalhar. Não, eu estava sempre ligada à universidade. Na verdade, trabalho no sentido de emprego, só fui trabalhar como professora mesmo, né? Porque antes eu tive bolsas, né? Então, que a gente pode entender também como trabalho de pesquisa. Claro. Eu tive bolsa desde a graduação até o pós-doutorado. Então, é isso. E aí, continuando então, para a terceira pergunta, em relação à matemática, por quais razões você diria que o percentual de mulheres na licenciatura é substancialmente maior do que o percentual de mulheres no bacharelado? Eu acho que a gente... Já deu spoiler, né? Já falando um pouco, né? Eu acho assim, inclusive eu fico muito assim triste de perceber que, na verdade, mesmo na licenciatura também me parece que está diminuindo o número de mulheres. Em relação a quando eu comecei a dar aula, nesses 13 anos. Uma vez eu falei isso para algumas colegas, né, nessa discussão, e daí elas me olharam um pouco surpresas, assim, e daí elas começaram a contar mesmo, né? E de fato acho que tem diminuído. E a evasão, será que é maior também? Desculpa te interromper. Se a evasão é maior, olha, eu não sei. Tem uma pesquisa recente que a SBM fez, né? A Sociedade Brasileira de Matemática, que eles fizeram usando números do MEC e tal. E parece que não, né? Em termos de Brasil, pelo menos, parece que a evasão de mulheres não é menor, não é maior, desculpa. As mulheres ficam mais. Eu não lembro se tinha algum indício de que elas também se formariam mais rápido, né? Porque isso às vezes pode ser, esses dados podem se confundir um pouco com evasão, dependendo de como você olha eles. Se você olha, por exemplo, ingressantes e formandos, né? Por ano, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo, se as pessoas estão saindo ou se elas estão mais lentas no processo, né? Então, tem algumas questões desse tipo. Mas não acho que ela, pelo menos né, assim, a nível de Brasil, não parece que elas evadem, que as mulheres evadem mais. Mas acho que a razão, né, na licenciatura de ter mais mulheres é ligada. Acho que são duas coisas que às vezes é difícil de saber o que é causa e o que é efeito, né? Um pouco o efeito de ovo e galinha, que é o fato de que a carreira é mais ligada ao cuidado, né? Então, a carreira de professora é uma carreira mais ligada ao cuidado do que a carreira de pesquisadora, que é para a qual o bacharelado é pensado, ou mesmo uma carreira. Porque o bacharelado a gente fala que é pensado para pesquisa, mas enfim, muita gente acaba se formando indo para mercado financeiro, mas enfim, não é uma carreira que é voltada para nenhum tipo de cuidado.
E então tem por um lado esse aspecto, e por outro que vem meio junto, que eu não sei se é causa ou efeito, que é menos valorizado, né? Então, um diploma de bacharelado no mercado, ele vai ser mais valorizado do que um diploma de licenciatura, né? Isso provavelmente, nunca, aqui é um chute, mas talvez em todas as áreas, né? Quando você for olhar licenciaturas e bacharelados em outras áreas, é possível que tenha o mesmo fenômeno, porque a carreira de professor no Brasil não é uma carreira valorizada, assim como muitas carreiras femininas, né, tipicamente femininas, e que são também muitas das carreiras que são pouco valorizadas, do cuidado. Então, essas três coisas acabam indo meio junto, né? Estar associado ao cuidado, estar associado ao feminino e ser desvalorizado. Então, são três coisas que meio andam juntas, não só na matemática. Mas acho que esse recorte da licenciatura tem a ver, eu diria que tem a ver com isso. Eu achei bem interessante você fazer esse apanhado nesses 3 pontos. Não pode falar. Não, é que eu acho que é muito isso, né? Às vezes a gente não sabe o que é causa, porque tem a coisa das ciências mais de tecnologia, por exemplo, né? Então, o curso de ciência da computação, aqui no IME, tem até uma foto clássica, histórica aí, que já circulou em grupos, não sei se está na internet, que a primeira turma de ciência da computação do IME de formandos, ela tinha quase só mulheres. E hoje é um curso que é assim, de 50 vagas por ano, quando entra 5 é uma grande comemoração, porque em geral entra 2, entra 3, né? Então é um curso muito masculino. E conversando com pessoas da área, existe uma hipótese, né? Que a gente acha que não tem estudo que comprove isso, mas de que a carreira ela vai se masculinizando, sei lá se essa é a palavra, na medida em que ela vai ganhando importância na sociedade, que ela vai passando a ser uma carreira mais valorizada. Então, computação num dado momento histórico era algo mais ligado a coisas menos valorizadas. Então, né, até naquele filme Estrelas Além do Tempo, né, que mostra as 3 mulheres negras da NASA, isso fica bem claro, que elas são calculadoras, né, inclusive é o nome que eles usam. Elas estão fazendo contas, né? Elas não têm, supostamente, não têm um trabalho de criatividade, né? Claro que tem, no fundo, mas e a partir do momento, então, que a gente tem uma revolução tecnológica e as carreiras de tecnologia vão se valorizando, e hoje mais do que acho que em qualquer outro momento da história, então os cursos também vão ficando mais masculinos, né? Então as mulheres vão sendo expulsas desses lugares. E estamos falando aqui, né? Não sei, acho que não sei se a gente vai entrar em algum momento nisso, mas queria só deixar isso dito, né? Que a gente está nessa chave do binário aqui, né? Do mulheres e homens. Eu estou falando nessa chave porque entendo que esse é um pouco o debate que a gente está fazendo, né? Sobre mulheres na matemática em oposição a homens na matemática, né? Mas sem desconsiderar aí outras identidades de gênero e tudo mais. Que, enfim, aí não é nem meu lugar de fala, mas acho que tem, inclusive, muito pouco dado, né? Eu não sei direito o que falar sobre isso. Acho que a gente está falando de padrões sociais relacionados a gênero que são hegemônicos, né? Sim. Mas é interessante você ter colocado esse ponto. E Cristina, não sei se é relevante, mas esse é aquele efeito Tostines que você chegou a falar em um texto seu, né? E aí, você quer falar sobre isso? Porque quando eu estava na graduação, eu lembro de já ter ouvido isso antes. Será que a escola é um espaço que tem mais professoras que elas podem ir trabalhar lá, principalmente no ensino fundamental 1 e educação infantil, porque é menos valorizado ou ele se torna ainda menos valorizado por ter menos homens. E aí isso do cuidado talvez socialmente seja, né,
atrelado ao espaço do feminino, né? O espaço da mulher. É. E então pode falar sobre essa Não, é isso. Acho provocação. que muitas vezes é difícil distinguir isso, né? O efeito Tostines que eu uso lá naquele texto, ele é isso, né? Essa coisa do que é causa, o que é efeito, e que é muitas vezes difícil de saber. Tanto que muitas vezes, quando eu comecei esse debate, essas conversas, né? Acho que a gente vai entrar mais nisso, mas também já dando spoiler. Na comunidade matemática, então, quando eu comecei a falar um pouco sobre gênero e sobre a vivência das mulheres na comunidade matemática, muitos colegas queridos e colegas parceiros, digamos, nas lutas, faziam alguns questionamentos, sempre no privado, né? Eles não me expunham, eles jamais diriam isso num espaço menos protegido, mas eles faziam alguns questionamentos. Mas será que isso? Será que aquilo, né? E eu falava para eles assim, olha, o fato é que assim, é muito difícil saber qual é a causa. E eu não estou procurando a causa. O que eu quero é transformar um sistema que está, obviamente, né, tipo, que tem problemas, né? Porque a gente tem, enfim, violências, a gente tem as mulheres têm um sentimento de não pertencimento, a gente tem carreiras que progridem de formas diferentes, a gente tem. Então, assim, a gente não vai encontrar a causa porque não tem uma causa, né? Tipo, é um sistema complexo e a causa se mistura com o efeito, as causas são múltiplas e entrelaçadas. Então, assim, então não dá para eu dar uma resposta, né? Muitas vezes para qual é a causa disso. A gente não sabe a causa. É claro que, assim, os estudos, eu não sou uma pesquisadora, também queria deixar isso claro, né? Sou uma militante na questão, mas não tenho pesquisa sobre o assunto. Mas os estudos que existem vão mostrando que tem correlações, que tem. Mas é muito difícil estabelecer uma relação de causalidade, né? Assim, porque o que é causa, o que é consequência é difícil separar. Então, isso que eu penso, né, o efeito Tostines é um pouco isso, né? A carreira é desvalorizada porque ela é associada ao cuidado, ou porque ela é feminina, né? Ou ela é feminina porque ela é associada ao cuidado, ela é desvalorizada porque é associada ao cuidado. Então, tudo isso é muito difícil distinguir. E assim, só jogar uma coisinha, mas não para ter que tenha resposta, mas os ambientes que são mais desvalorizados, as condições sociais mais desvalorizadas, geralmente são preenchidas, né, pelos grupos mais marginalizados. E aí, por exemplo, se a gente vai olhar a população mais pobre, né, que vive nas favelas, ou pessoas que estão em situação de rua, em sua maioria são pessoas pretas. E aí, o que isso significa, né? Aí, mas eu acho que a gente não precisa responder. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, né? O que esses espaços de exclusão, quais são as marcas sociais das pessoas que pertencem a esses espaços? Ou que não pertencem a outros espaços, né? Uhum. E aí podemos discutir gênero, raça. É isso mesmo. E aí vemos então que esse percentual tende a ser ainda menor quando observamos os cursos de pós-graduação em matemática. Falando da matemática pura, né? Quais são os impactos negativos disso para o ingresso de novas mulheres? E é uma coisa que eu acho que você comentou também, nesses cursos e para a produção acadêmica em si. E aí, se você quiser separar essas duas perguntas, ou seja, falar sobre o ingresso de novas mulheres, representatividade, e na produção acadêmica. O que é uma produção acadêmica feita por homens, né? De um espaço que é de homens. Eu acho assim que quando a gente fala de mulheres na matemática, a gente tem que, quer dizer, não sei se a gente tem que separar, mas a gente tem que ter em vista que tem duas coisas que muitas vezes se confundem, né? Uma é o que a gente chama de efeito tesoura, né? Que é um pouco o que está colocado aí na introdução da pergunta, que o percentual de mulheres tende a ser menor
quando compara a pós-graduação com a graduação. Então, o efeito tesoura é esse efeito de que o número de mulheres vai diminuindo na medida em que você avança numa carreira. Então, na graduação tem uma certa proporção de mulheres, depois na pós-graduação diminui, quando você vai olhar para mulheres professoras universitárias ou mulheres credenciadas em programas de pós-graduação, né, orientadoras, mulheres que têm bolsa de produtividade e pesquisa do CNPq, mulheres que estão nas academias de ciências. Esse percentual vai diminuindo e o percentual de homens vai aumentando, né? Então essas duas linhas se cruzam e forma o desenho de uma tesoura. Se cruzam quando o número de mulheres a proporção de mulheres começa acima de 50%, né? Então, isso é um lado, né? É um efeito tesoura. O outro lado é o fato de que na matemática a gente tem menos mulheres do que em outras áreas. Daí é comparar a matemática com outras áreas. Então, muitas vezes, na matemática nem chega a formar o desenho da tesoura, porque já começa a menos de 50%, né? E cai. Então, as duas linhas não se cruzam, de homens e mulheres. Então, assim, são duas coisas que se confundem e que acho também não é que é para a gente pensar nelas completamente separadas, mas acho que é para entender que uma é algo que diz algo sobre a matemática especificamente, ou sobre carreiras de ciências exatas e tal, e outra é algo que diz sobre estruturas de poder, sobre... as duas dizem, né? A coisa da matemática também diz, porque no fundo as ciências exatas, as minhas amigas, inclusive das ciências humanas, sempre reclamam disso, né? As ciências exatas, a sociedade atribui um valor a elas superior a outras ciências, né? Ou as ciências hard, as ciências naturais, enfim. As ciências humanas são mais desvalorizadas e quando compara. Então, assim, uma é sobre os tipos de ciência, então é uma relação de poder entre ciências, digamos assim, né? E a outra é uma relação de poder, são as relações de poder de gênero, né? Então, onde homens são mais valorizados que mulheres, e então assim, esse efeito do número de mulheres cair na pós-graduação, ele é um efeito que você vê em outras áreas, às vezes, até mais acentuado que na matemática, né? Como eu falei, eu na graduação para o mestrado notei até um aumento na minha experiência individual. Eu sei que talvez o meu caso seja uma exceção à regra, mas então eu notei até um certo aumento, mas o número não cai tanto da graduação para o mestrado, depois ele cai um pouco mais para o doutorado. Mas em outras áreas, às vezes, ele cai bruscamente da graduação para a pós-graduação, né? Então, isso é aí essa coisa do efeito tesoura. E os impactos negativos disso para o ingresso de novas mulheres é que quando você pega uma área que já tem poucas mulheres, então você não tem exemplos, né? Você não tem representatividade, você não tem quem se inspirar, é o que eu falei. Eu, na minha graduação, tive um pouco essa dificuldade, porque eu queria seguir uma carreira de pesquisa, mas eu via mulheres trabalhando com ensino na matemática. Então, eu me sentia entrando num território que eu não sabia se dava para entrar, se eu podia entrar, né? Então, acho que isso afasta as mulheres, ou no mínimo assusta, dá insegurança, né? Então, isso sobre essa primeira parte dos impactos negativos para o ingresso. E para a produção acadêmica em si, bom, daí é isso, né? A gente tem a matemática, é uma construção humana, como tantas outras, né? A ciência é uma construção humana, e como toda ciência humana, ela está atravessada pelas estruturas sociais, pelo tempo em que ela se insere, né? Pelo momento em que ela está sendo construída, por quem ela está sendo construída, onde ela está sendo construída, né? Tudo isso vai atravessar. Então, a matemática construída hoje, no século XXI, no Brasil, né? Então, vamos colocar, ou em São Paulo, que também já tem, né? As desigualdades no Brasil são enormes. Ela é uma certa matemática, ela tem um certo... E quando eu falo isso, né? Os matemáticos às vezes ficam incomodados, como se eu estivesse falando que tem... eles entendem muito ao pé da letra, né? Às vezes, as matemáticas possíveis. Mas é que a própria forma de se fazer matemática, né? Assim, então, o que é... A comunidade, a ciência, ela é muito baseada
no que a comunidade científica entende que é importante, né? O avanço da ciência é baseado nisso. E se ele é baseado nisso, quem constrói isso é a própria comunidade, mas essa comunidade tem um viés, né? E vários vieses, na verdade, mas esse viés ele está inserido naquilo que se espera, né? Então, a carreira acadêmica, de maneira geral, ela é uma carreira, por exemplo, que não prevê, e na matemática, acho que pelo tipo de produção que se valoriza, né, de publicação, de artigo que se valoriza, ela é uma carreira, por exemplo, que não prevê paradas, né? Você parar um tempo a carreira e depois retomar é algo que a carreira não dá muito espaço para isso. Na hora que você vai ser avaliado para concorrer à bolsa, para concorrer a projetos, né, para poder fazer a sua pesquisa, a carreira não prevê isso. E, portanto, mulheres, por exemplo, que têm filhos ou que querem ter filhos, se veem com um problema, porque a maternidade inevitavelmente vai fazer ela parar, né? Inclusive, a maioria acaba não parando completamente, né? Eu tenho colegas que poucos dias depois de dar à luz já estavam trabalhando de novo em paper, sabe? Então, é uma coisa muito doida, né? Porque, e isso é uma coisa que a comunidade científica da área deveria se debruçar sobre e pensar, bom, o que a gente faz com isso, né? Agora, acho que assim, já houve avanços, né? Já teve a conquista aí da inclusão da maternidade no Lattes, por exemplo, né? Que o grupo lá, Parenting Science, foi um dos principais, não diria articuladores, né? Mas foi quem colocou essa demanda muito explicitamente para o CNPq e tal, e conseguiram incluir a maternidade no Lattes. Mas, assim, então, a produção acadêmica, ela não está livre disso tudo, né? Porque se as mulheres são mais excluídas, a produção vai ser de um jeito. No caso da matemática, isso fica mais difícil de enxergar, né? Mas tem outras ciências, tem exemplos, por exemplo, de engenharia, onde os testes para segurança em carros, os carros eles são mais inseguros para mulheres, porque os testes para segurança do cinto de segurança, por exemplo, ele é baseado num corpo masculino, né? Então, ele é baseado na média de uma altura, de um peso, de uma forma de um corpo masculino. E aí, então, assim, isso muito provavelmente está ligado ao fato de que quem está fazendo essa pesquisa são homens, né? Às vezes nem consideraram a possibilidade de que tinha que incluir outro tipo de corpo na pesquisa. Então, assim, na matemática é mais difícil de indicar onde essa diferença reside, né, na ciência que a gente produz. Mas ela certamente está lá. Eu achei bem difícil agora esse gancho final. Eu acho que eu pensei em algumas coisas enquanto você estava falando. Mas, assim, só tem uma tentativa, né, de deixar em termos um pouco mais práticos. Você falou, então, né, que a comunidade científica ela vai ter o que ela acha importante, né, o que ela vai valorizar mais. E aí, o que é mais valorizado é o que vai ganhar incentivo, né, para, inclusive, as bolsas para poder fazer pesquisa. E esse interesse, eu queria discutir então esse interesse também é político, né? Porque a comunidade científica ela acompanha, como você falou, a sociedade em que ela está inserida, né? E então se a gente vive por exemplo, assim, para tentar trazer em termos práticos, né? Se a gente vive em clima de guerra, por exemplo, é um determinado tipo de pesquisa que vai ser interessante politicamente, né? E socialmente. E aí, quando a gente vê o movimento da matemática moderna, que também é um movimento que afetou os currículos de matemática da educação básica, e de certa forma tem impactos até hoje, foi um movimento político, né? E por razões que não eram da matemática, que eram razões sociais. E aí, os interesses políticos... desculpa, né? Quem são as pessoas que desenvolvem esses interesses políticos? Qual que é o papel do homem e da mulher nessa sociedade? E aí o interesse político que afeta, então o interesse a valorização da comunidade científica e o que vai ser produzido, né? Tá tudo ligado, né?
de certa forma. Isso. Tudo é político, né? Então, é isso. Você tem uma... Acho até que na pesquisa em ciência básica, né, que é onde a matemática se insere, a matemática que eu trabalho, que não é a matemática aplicada, não vou dizer que os interesses externos não pesem, mas talvez eles até pesem um pouco menos. Mas o que internamente, né? Mas aí o que acontece? Então, você tem lá, por exemplo, então o governo federal pode decidir que ele vai distribuir certa quantidade de dinheiro para bolsas de pesquisa ou bolsas de estudo, por exemplo. Aí vai ter um primeiro corte de para quais áreas vão essas bolsas, né? Então aí você já tem uma disputa de áreas, de qual área é importante, qual área não é, né? Então, áreas que são consideradas de menor importância vão ter menor financiamento, né? E depois, é claro que tudo isso tem matizes, porque tem áreas que demandam laboratório, então a quantidade de dinheiro que elas precisam, mesmo para desenvolver algo pequeno, é muito maior que na matemática. Na matemática, a gente precisa, entre aspas, de pouco dinheiro, pelo menos na matemática pura, porque a gente precisa só de papel e caneta, essencialmente, né? Então, o custo da pesquisa que a gente faz é muito baixo, mas a gente precisa participar de evento. Então, por exemplo, uma comunidade que valoriza e para cuja ciência é importante a participação em evento científico, isso implica em viajar. Uma mulher que tem criança pequena, por exemplo, numa sociedade que atribui o cuidado dessas crianças a ela, sobretudo, vai estar prejudicada, né? Então, isso é um exemplo muito concreto de como isso vai afetando. Um outro exemplo que eu vou te dar, porque é um pouco mais da minha experiência pessoal, é assim. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer pesquisa em matemática. Entendo que quando faço bem feita, né? Só que esse não é o meu único interesse. Eu gosto de dar aula também e eu gosto, por exemplo, de me dedicar a atividades de extensão, né? Depois a gente até vai falar um pouco de algumas. Só que me dedicar a atividades de extensão demanda tempo, né? Então, é claro que se eu me dedico a uma atividade de extensão, eu vou me dedicar menos às minhas atividades de pesquisa, porque o meu tempo é finito, né? Então, assim, a pesquisa hoje, na verdade, no Brasil, de maneira geral, até eu acho, ela é muito pensada para pesquisadores que vão se dedicar essencialmente àquilo, né? Pelo menos na vida profissional deles. Então, eles vão dar as aulas, né? São professores universitários, então o ensino ele vem junto de toda forma, na maioria das carreiras, porque a gente tem pouco pesquisador que não é professor em ciência básica, mas muitas pessoas, entre aspas, só fazem essas duas coisas, né? Chegam no instituto, fecham a porta da sua sala e ficam trabalhando na sua pesquisa. Saem da sua aula, voltam para a sala e continuam trabalhando na sua pesquisa. Então, de novo, né, o valor que eu tenho para essa comunidade é diferente, é menor do que o valor de alguém que se dedica só à sua pesquisa. E aí, por exemplo, tem estudos que mostram que mulheres, quando são incentivadas a todas as áreas, elas, em geral, têm mais interesses diversificados, né? E ao ter interesses mais diversificados, vai levar essas mulheres a quererem ter uma atuação mais diversificada, e isso vai prejudicar um braço da carreira delas, que é a carreira de pesquisa. Então, assim, fazer várias coisas é menos valorizado que fazer uma só, né? É isso, mas isso é uma coisa tipo que tem a ver, eu acho, com ser uma comunidade masculina, né? Masculinizada, com predominância masculina. Não sei se ficou muito confuso. Opa, desculpa. Não, eu acho que não. Mas eu acho que isso abre muitas portas para discussão aqui, abre vários pontos. Por exemplo, a importância dos projetos de extensão, né? E quais são os outros interesses de um pesquisador ou de uma pesquisadora, né? E qual que é a importância disso. Eu tinha anotado um outro ponto aqui, mas eu vou falar só bem rapidinho e eu vou passar para a próxima questão, que é a diferença das mulheres da graduação para pós-graduação, que em outros cursos pode ser maior. E quando eu estava na minha graduação, em licenciatura em matemática, uma das disciplinas que eu fiz lá na pedagogia,
na Faculdade de Educação da USP, era com um grupo de pedagogia, e uma coisa que eles discutiam, os professores e alguns colegas falavam, é que as mulheres, elas iam dar aula, né? Iam trabalhar nas creches, iam trabalhar no Fundamental 1, iam realmente mais para dar aula, e os homens que faziam a pedagogia ou iam para cargos de gestão, em sua maioria, ou para pesquisa, né? Então eu entendia que era mais fácil encontrar. Talvez essa diferença percentual seja maior na pedagogia, mas só jogando essa provocação, que acho que tem a ver com outras coisas que a gente já falou aqui, né? Você quer comentar ou sigo? Não, vamos seguir, porque eu retomo em outro momento. Você pode nos dizer, então, quais são os principais desafios, se existem, da sua rotina de trabalho, e aí marcando como uma mulher da matemática? Olha, eu acho que os desafios são vários, né? Assim, porque primeiro é um pouco encontrar esse lugar, né? Tipo, acho que qual é o meu lugar, né? E tem um lugar para mim, né? Acho que isso já é uma coisa que para as mulheres matemáticas, cedo ou tarde vão acabar se perguntando isso, né? Assim, então, eu, como eu falei, gosto de fazer várias coisas dentro da minha profissão, né? Dentro da, de todas as atividades que a universidade, que o meu trabalho na universidade permite, e não quero fazer só pesquisa, né? Mas isso é um desafio para mim, porque eu percebo que às vezes me dedicar a um projeto de extensão que vai durar um semestre, um ano, isso vai custar no meu currículo artigos, né? Que eu não vou estar publicando e que quando eu for passar por uma avaliação para pedir verba para fazer alguma coisa, vai me prejudicar nessa hora. Então, assim, equilibrar essas diversas frentes de trabalho na carreira é um primeiro desafio. Outro desafio, mas aí eu acho que talvez enquanto mulher matemática seja acentuado, né? Que é a questão de vida pessoal e vida profissional. Eu acho que nós estamos, de maneira geral, todas, todos e todos os professores universitários muito sobrecarregados no Brasil, né? Porque a gente foi acumulando, a gente tem as atividades de ensino. Hoje no Brasil se faz muito mais pesquisa do que se fazia algumas décadas atrás, então a gente está fazendo mais pesquisa. Não sei dizer sobre se aumentou a quantidade de trabalho de extensão na universidade, mas certamente aumentou gestão, né? A gente, com a informatização, né? Então, sistemas informatizados nas universidades, muitas tarefas que antes os próprios docentes não faziam, hoje a gente faz, né? Então, desde passar nota no final do curso, calcular a média, etc., e mandar no sistema, responder e-mail, né, que é uma loucura a quantidade de e-mail que a gente recebe por dia. Então, enfim, acho que tudo isso ocupa muito tempo e às vezes é difícil separar, né, a vida. Então, chegar em casa e falar, não vou ligar o computador para trabalhar, não vou trabalhar no fim de semana, a gente corrige prova, no fim de semana a gente faz muita coisa. Então, separar essas duas coisas é difícil para todo mundo, eu acho, mas, de novo, né, por ser mulher, a gente tem os papéis socialmente atribuídos a nós, né? Então a gente acaba, enfim. Hoje eu moro sozinha, então digamos que é mais fácil, mas eu já tive um companheiro, por exemplo, e aí é isso, né? As tarefas domésticas, por mais que a gente falava sobre isso e tentava equilibrar, mas elas não eram equilibradas. E muitas vezes elas não são equilibradas, não é nem no sentido prático, né? No caso de pessoas de classe média como eu. Elas não são equilibradas no sentido da responsabilidade, né? Então, assim, era mais ou menos assim, se eu pedisse para ele fazer alguma coisa, ele fazia, mas ele não se sentia responsável. Quem tinha que decidir quando que faz, o que faz e tudo mais, era eu, né? Então, assim, desde compra no supermercado, limpeza da casa, o que for. Então, esse é um segundo desafio que tem a ver aí com o papel, na verdade, em casa, né? Com as mulheres na vida
pessoal. E depois, talvez que seja o mais do caso da mulher na matemática, que tem a ver com a minha militância, e talvez entrando já um pouco na próxima pergunta, que são as questões de violência, né, que a gente sofre, maiores ou menores, que acontecem no nosso cotidiano. Questões de silenciamento em reuniões, por exemplo, né? Então, muitas vezes a gente não consegue falar, ou a gente não consegue ser escutada, né? A gente até fala, mas ninguém ouve. Então, esses são desafios, ou como que você como que você é vista num evento científico, né? Então, tem coisas que não são permitidas para as mulheres, né? Então, num evento científico que acaba misturando, né? Porque evento científico sempre tem uma parte social também, de interação social. Então, a gente também tem que estar atento ao que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, para não. Né? E quando eu falo pode, é claro que não são regras escritas, né? Mas assim, tá tudo aí no subconsciente das pessoas, né? Então, é um desafio ser mulher e matemática. As duas coisas ao mesmo tempo. Indo para a próxima pergunta, então, nos conte algumas ações coletivas e individuais que você acredita que podem colaborar com a desconstrução do machismo e do sexismo no meio acadêmico da matemática, enfrentando esses desafios que você narrou, né? Na verdade, assim, eu acho que são muitas coisas, porque as causas são muitas, né? E é tudo muito multifacetado, então acho que não dá para enumerar muito. Mas acho que, assim, primeiro acho que tem uma coisa que vai aparecer depois, que é sobre os espaços, né? Então, espaços só de mulheres, por exemplo, então eventos para mulheres ou espaços para a gente conversar entre a gente é uma coisa que eu acho muito importante, que são ações coletivas, né? Então, coletivos e tudo mais, que ajudam, né? Porque faz a gente se sentir menos sozinha, né? Faz a gente entender que muitas vezes o nosso problema é o problema das outras também, e entender que não é algo sobre a gente, mas que é algo sobre a sociedade ou a comunidade onde a gente está inserido. Então, acho que isso é uma coisa. Mas, assim, são muitas coisas, eu não sei se eu sei por onde começar a responder essa pergunta. Então, talvez a gente pode ir indo, porque eu acho que as ações vão aparecendo nas minhas respostas. Porque, assim, é conscientização, é evento, né? E campanha de conscientização pode ser feita de várias formas. Depois você pode fazer eventos, você pode fazer palestras, você pode fazer políticas, né? Então, ter protocolos, você pode ter, só para listar aqui uma série de possibilidades, né? Protocolos, você pode ter, a gente tem a comissão de acolhimento da mulher no IME, por exemplo, né? Então, você pode ter comissões institucionais, coletivos, redes de apoio, enfim, depois enfrentamentos também, né? Então, quando acontece alguma situação, um professor que faz alguma coisa em sala de aula, acho que enfrentar, se posicionar diante de tudo isso são ações que a gente pode fazer para desconstruir, mas é muita coisa. Vamos continuar, então. Deu uma breve caída, mas eu escutei quase tudo do que você falou. Eu ia só fazer uma provocação rápida também, que existe a teoria crítica da raça, né? E nessa teoria da crítica da raça, uma importante ótica que a gente faz sobre como a gente vai, por exemplo, lidar com racismo, né? Considerando a educação matemática. E aí uma coisa que a gente fala é que a gente tem que pensar nas estruturas e na transformação da legalidade e das constituições. Então, eu acho que, assim, estou sendo bem, reduzindo bastante aqui essa teoria, mas a gente pode pensar esses problemas do sexismo e do machismo em termos legais também, né? E existem várias leis que vão sendo construídas, reconstruídas, né? E esses movimentos que começam desde o chão de uma sala de aula até aos coletivos e ações que acontecem de conscientização.
inclusive em congressos, né, são formas de pressionar para que essas coisas aconteçam. E só para dizer, só para pegar esse gancho que você falou, que eu acho assim que é importante a gente entender que a sociedade está em constante evolução, né? Então, ou em constante transformação, evolução talvez não seja a palavra. É porque não é linear, né? Então, em constante transformação. E assim, transformar as regras, leis, protocolos, né? Então, as regras escritas é importante, mas isso vem sempre junto de transformações sociais, né? Então, de transformações práticas, digamos assim. Então, acho que é isso que você falou. Tem os grupos ou as ações pressionando numa certa direção, até num momento que você consegue transformar, mas o fato que você conseguiu transformar a lei não significa que na prática ela funciona, né? A gente está cheio de lei no Brasil que não funciona, cheio de direitos que as pessoas não, que têm garantidos por lei, mas que não tem na prática. A gente está cheio. Então, assim, a mudança numa lei ou numa regra escrita, ela é um ponto do pacote, né? Assim, e a gente vai ter pressão antes e depois da mudança, porque a luta é para sempre. Na próxima questão, então, quais ações você desenvolveu durante sua carreira que objetivaram a valorização das mulheres na matemática? E aí, se você teve o apoio de pessoas do IME ou da USP de forma geral, e aí incluindo colegas, estudantes, professores, coletivos, nos programas de incentivo ou de bolsa e a própria estrutura curricular em si, e aí da matemática, da licenciatura em matemática, dos mestrados, enfim, duas perguntas meio abertas, né? Acho que assim, as ações que eu desenvolvi, eu não desenvolvi sozinha nenhuma delas, né? A gente desenvolveu assim em vários grupos. Acho que são várias, né? Acho que uma direção foram os eventos para mulheres, né, no Brasil e na América Latina também participei, enfim. Então, eventos para mulheres ou momentos de discussão sobre o tema de mulheres na matemática dentro de eventos científicos mais gerais, né, que não eram eventos para mulheres. Então, aí, isso vem... O primeiro evento que eu organizei com colegas da Unicamp foi em 2016, que a gente organizou o Encontro Paulista de Mulheres na Matemática, e foi um dos primeiros eventos desse tipo no Brasil, assim, pelo menos que a gente saiba. Mas depois disso, né, acho que a coisa ganhou muita força a partir do... A gente organizou o que, para mim, foi muito gratificante, porque foi um momento que eu acho que ajudou muito na nossa luta de mulheres matemáticas no Brasil. No ano de 2017 a 2018, né, de julho a julho, a gente, como 2018 ia ter o Congresso Internacional de Matemáticos no Rio de Janeiro, que é o maior evento da matemática mundial, o ano anterior foi considerado o ano da matemática no Brasil. Então, de julho de 17 a julho de 2018. E aí a gente organizou um ciclo de debates que chamou Matemática Substantivo Feminino, que a gente levou mesas de discussão, acho que foram para 15, mais de 10, agora não lembro se chegou a 15 universidades no Brasil. E a gente fez isso num evento centralizado, né? Então a gente tinha um grupo que estava coordenando essas atividades, que eu era a coordenadora principal, mas a gente buscava nas universidades organizadoras locais e que fizessem essa discussão, uma mesa redonda, eram debates, né? Um dia de debate, um momento de debate em cada universidade, mas que elas buscassem. Então a gente buscava elas nas suas universidades para que elas fizessem lá do jeito que elas achassem melhor. Né? Então, o assunto que coubesse lá, porque o Brasil é muito diverso e as universidades são muito diversas também. Então, tem universidades onde tem uma questão mais ligada à pesquisa, tem universidades onde é mais ligada a ensino, tem lugares onde tem mais mulheres, menos mulheres, tem questões regionais, né? Então, os machismos aqui no Sudeste, o machismo no Norte, como que isso acontece, o fato de uma universidade estar no Norte, num lugar mais isolado, por exemplo, né, mais difícil acesso.
enfim, tudo isso acaba pesando na discussão. Então, que elas organizassem discutindo da forma que interessasse lá, com as pessoas de lá. E isso, só que isso foi gerando um grupo, né? Porque a coordenação geral, a gente estava em contato com essas mulheres Brasil afora, e a gente foi se conhecendo, a gente teve verba, né, acho que foi do Comitê de Mulheres na Matemática da União Matemática Internacional. E aí, então a gente tinha tipo uma pessoa convidada, então muitas vezes alguém viajava e ia participar no evento na outra universidade, e a gente foi se conhecendo, porque a gente não se conhecia. Eu não tinha quase amigas na matemática até então. Eu tinha essa amiga do mestrado, né, mas eu quase não tinha outras amigas da minha geração. Eu tinha as colegas aqui do IME que viraram amigas, mas que eram em geral mais velhas, né? E aí a gente foi formando um grupo, e esse grupo ele virou tanto uma rede de apoio entre nós, né, como cresceu como um grupo que fez uma disputa mesmo, né, e que enfrentou e que fez demandas, né? Então isso foi no ano de 17 e 18. Até então era essencialmente um grupo de mulheres brancas. Talvez justamente por ter começado aqui no Sudeste, eu era uma das principais articuladoras desse movimento, então as mulheres negras não se viam na gente, né, com toda a razão. E aí, quando foi em 2018, nesse evento de mulheres matemáticas, evento mundial, teve um encontro mundial de mulheres matemáticas, logo antes do Congresso Internacional de Matemáticos, elas conseguiram um apoio para mulheres negras irem no evento. Então, foi um grupo de mulheres negras. E aí, elas se organizaram entre elas, né? Elas têm um grupo de mulheres negras na matemática, se organizaram entre elas, mas a gente, pouco a pouco, né, começou a conseguir um diálogo, né, e entendendo que o nosso movimento também era muito branco, que a gente precisava delas, a gente não queria um movimento de mulheres brancas, né, foi algo que aconteceu porque nós éramos brancas e é assim que as coisas acontecem. Mas a gente tentou trazer elas, algumas vieram mais, se envolveram, outras menos, mas a gente conseguiu, pelo menos, fazer alianças, né, com elas. E a partir disso, então, veio, por exemplo, comissão na Sociedade Brasileira de Matemática e na Sociedade Brasileira de Matemática, tem uma comissão de gênero, e veio um respeito pelo debate, né? Assim, já passou a ser um pouco mais... As pessoas começaram a tomar mais cuidado sobre o que falavam. Então, essa foi uma das ações que eu, particularmente, tenho mais carinho, né? Porque eu tive muito envolvida, me custou muito tempo, na verdade, muita energia, mas eu acho que o resultado foi muito consistente, porque não foi algo que aconteceu e acabou, pelo contrário, foi algo que aconteceu e começou a partir dali um movimento. Então, desculpa, falei um monte. Aí tem... depois, né, em 2017, eu acho que foi a exposição Ela Está em Tudo, né, que eu organizei, mas tá vendo, foi bem nesse mesmo momento que eu tava com isso, assim, à flor da pele, né, e acho que foi o momento que o feminismo me bateu mais forte, assim, porque eu não me identificava como feminista, assim, pelo menos claramente até, sei lá, 2014, alguma coisa assim. Aí, em algum momento, virou a chave e aí, tipo, fui construindo várias coisas, né? Então, 2017 talvez seja o auge aí dessa militância das mulheres na matemática, que eu organizei a exposição, organizei esse ciclo de debates, eu dei uma oficina no CAEM também, né, no Centro de Aperfeiçoamento de Ensino de Matemática, acho que foi em 2019 já, a primeira, sobre o tema, junto com a Andrea. E em paralelo eu estava também, a gente tinha um coletivo de mulheres no IME, né, que surgiu em 2015, eu acho, e em paralelo também, que talvez foi o que potencializou também essa coisa feminista, eu comecei a participar em 2015, na verdade eu estava na criação da Rede Não Cala USP, né, que é um coletivo de professoras da USP, da universidade toda, de várias áreas, pelo enfrentamento da violência de gênero, mas ali com elas, eu acho que eu fui aprendendo muito, porque aí eu conheci mulheres de diversas áreas, e fui também entendendo o que era específico da matemática, o que não era, o que era de algo maior, né? Então, Então, assim, sobre a segunda pergunta aí dos apoios, é isso, acho que a Rede Não Cala está muito na essência dessa minha militância.
e dessas ações todas que a gente conseguiu fazer depois. Mas sim, tive muito apoio de colegas, homens e mulheres, tive apoio de estudantes, as alunas procuravam a gente, né? Eu fui entendendo também que tinha um buraco mais embaixo, que eu não era, porque eu já era professora, já tinha uma carreira estabelecida, então tive apoio de bastante gente, eu acho. Mas também enfrentei muita gente, tá? Não foram só flores, não. E acho que você falou bastante. Acho que eu não tenho nada a pontuar. Só ia falar assim, se você quer comentar desses seus processos, dessas suas ações dessas articulações suas com esses grupos, como que estão hoje, sabe? Você quer comentar isso ou continua? Olha, acho que é assim, acho que as coisas têm momentos, né? Então, por exemplo, o coletivo de mulheres no IME, que era um coletivo que envolvia professoras, estudantes e funcionárias. Era o Existimos? Não, o Existimos era um coletivo das estudantes. Ah, tá. Tá? E aí a gente criou um coletivo das 3 categorias. Só que assim, ele funcionou relativamente bem por um tempo, só que as funcionárias nunca se apropriaram desse lugar, porque aí entra outras questões, né? Aí entra a relação de poder também, qual é o lugar das funcionárias, das professoras e tal. Então elas nunca vieram assim, ela teve uma reunião ou outra que vinha alguma funcionária, mas nunca foi um espaço que elas entenderam como delas também. Mas a gente conseguiu fazer muita coisa com as alunas, assim, isso acho que foi bem legal. Mas depois, já antes da pandemia, tá? Eu acho que a pandemia jogou tipo uma pá de cal em cima, mas já antes da pandemia ele foi se desarticulando. A gente teve conquistas, né? A gente conseguiu essa comissão de acolhimento da mulher, foi uma demanda do coletivo, e a gente fez muitas atividades de conscientização. E eu acho que a gente conseguiu um pouco esse lugar de, bom, tem certas coisas que não vão ser mais faladas, né? Que tipo, piadinhas, entre aspas, né? Machistas, e muitas coisas eu acho que foi dando uma melhorada. Depois teve um backlash, eu acho, né? Assim, tipo, teve também um refluxo. Hoje em dia, acho que a gente está pior do que a gente esteve já no momento que o coletivo era muito ativo, por exemplo, porque a gente estava muito unida, fazia muita coisa. Então, a Rede Não Cala continua muito ativa, né? Que é um coletivo da USP. Então, a rede continua muito ativa. E depois o coletivo de mulheres matemáticas, ele ganhou vida própria, assim. Ele continua ativo, mas eu diria hoje que ele nem é mais um grupo só. Como eu falei, tem um grupo das mulheres negras, né? Que nasceu já meio separado, mas com o qual a gente conseguiu fazer parcerias. Mas o próprio grupo de mulheres, assim, que se envolveu nessa questão, também tinha divergências, né? Cada uma tem a sua visão sobre o movimento e sobre onde que a gente vai investir nossas energias. Então, eu acho que hoje ele já é um movimento assim, tem vários movimentos dentro do movimento e é mais complexo. Eu continuo engajada, mas na verdade eu tentei me afastar um pouco porque as pessoas têm tendência de convidar sempre as mesmas pessoas para falar e tal, e eu sentia que eu já tinha falado demais, todo mundo já me ouviu, não tem mais nada para falar, e eu quero ouvir os outros e as outras, principalmente. Então eu tentei dar um passo atrás, assim, para outras pessoas aparecerem e também escolherem seus caminhos, né? Eu nunca quis controlar o movimento, eu tenho as minhas convicções de qual direção eu quero investir o meu tempo e a minha energia na militância, mas se as pessoas querem fazer de outro jeito, elas fazem, né? Assim, então, senão fica muito... não sei, teve um período que eu achava que a minha figura estava atrapalhando, sabe? Então eu dei um passo atrás. Entendi o seu processo. Aí então, tem mais. Então, essa oitava pergunta é: você pode nos contar sobre a exposição, que você já chegou a comentar um pouco? Ela está em tudo? Posso. Então, a exposição ela surgiu, na verdade, porque como teve esse ano no Brasil que chamava o Ano da Matemática no Brasil, acho que era Biênio da Matemática no Brasil, 17 e 18, que foi uma coisa aprovada pelo governo federal, né? E em 2017, acho que era outubro, se eu não me engano, ia ter a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem todos os anos.
E o CNPq abriu um edital para iniciativas para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui na USP, então, e o tema da ciência, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia era a matemática está em tudo, né? Porque tinha essa coisa do biênio da matemática. E aí aqui na USP ia ter também algumas outras atividades, né, ligadas à matemática, mas eu falei assim, é uma oportunidade de tentar fazer algo também que extrapole, porque até então a minha militância ela estava toda voltada para a comunidade matemática, né? A gente conseguiu fazer bastante coisa, mas era para dentro, né? Assim, dialogando com os nossos pares, né, com colegas, com estudantes, então dentro das universidades. E eu achava que seria uma oportunidade de dialogar com um público externo à universidade, né? Então a gente resolvi fazer uma proposta para o CNPq nesse edital, chamei a Débora, né, professora aqui do IME também, que tinha já mais experiência com trabalho de extensão, porque ela é muito envolvida com a Matemateca, né? E aí chamei ela, que foi minha principal colaboradora, assim, né, que me ajudou, assim, era meu braço direito. Mas a gente também convidou mais 2 colegas da UFABC para fazer uma parceria com outra universidade, então um homem e uma mulher, e uma pessoa externa à universidade, né? E uma mulher. E aí a gente fez, então, pediu dinheiro, o CNPq aprovou, e claro que também a gente pediu para uma coisa, mas a coisa vai se transformando um pouco na hora que você vai tentar implementar. E o resultado foi que a gente fez uma exposição, são acho que 16 painéis, dos quais são 14 mulheres, se eu não me engano. Então a gente escolheu mulheres que gostavam de matemática e que que usassem matemática no seu cotidiano. Então tinha desde alunas do ensino médio, depois tinha professoras de matemática de escola, professora universitária, tinha gente que trabalhava em empresa, tinha gente que trabalhava com extensão, enfim. Então, eram mulheres que gostavam de matemática. Era um pouco esse o nosso... Porque a gente não queria focar em mulheres... Só as mulheres matemáticas entendidas enquanto cientistas, né? Fazendo pesquisa em matemática. A gente queria mostrar para a população, né, assim, o objetivo, porque a exposição da Semana de Ciência e Tecnologia, ela é voltada para alunos de escola pública, né, então vieram ônibus e ônibus visitar várias coisas que estavam acontecendo na USP, em particular a nossa exposição. E aí a gente fez entrevistas com essas mulheres e, na verdade, cada painel tenta contar um pouco uma historinha sobre cada uma delas. Então, tem uma foto de cada uma delas, e depois tem um pouco sobre os gostos pessoais, a trajetória, alguma coisa assim, mas bem simples, assim, bem curtinho. E depois elas escolhiam um assunto de matemática que elas gostassem, né? E aí a gente elaborou textos sobre esses assuntos que compõem o mesmo painel. Então, cada mulher da exposição tem um assunto, né, um matemático que a gente desenvolveu. E depois a gente criou o site também, né? Então a exposição ela chegou a circular, inclusive ela vai estar agora em agosto por 2 semanas no saguão do Anfiteatro Camargo Guarnieri, aqui na Praça do Relógio, no campus do Butantã da USP. Ela vai estar montada lá. Ela teve montada aqui no IME no semestre passado, né? E a gente tenta. O problema é que para montar e desmontar precisa de verba, né? E a gente conseguiu naquela época a verba para fazer a primeira montagem só, né? Então agora a gente está, de vez em quando, tenta conseguir alguma verba para montar de novo. Mas o conteúdo também está disponível no site. Ela está em tudo.ime.br. Então, foi um processo bem legal, assim, porque é isso, conversar com gente de fora, né? Eu sinto falta disso, acho que a gente faz pouco, né? Extrapolar os muros da universidade. Então. E esses projetos de extensão são bem importantes para isso, né? Para fazer isso de forma mais direta, né? Porque a pesquisa também faz, né? Só que de outra forma. E então, a pergunta 9, né? Você acredita que a matemática em si pode ter um papel social na desconstrução ou no reforço de estereótipos e preconceitos de gênero?
Eu não sei o que você está perguntando sobre a matemática em si, né? Eu acho que a gente pode usar a matemática para desconstruir estereótipos de gênero, e acho que ela é muitas vezes usada para reforçar estereótipos de gênero, né? Então, no momento, por exemplo, tenho a minha orientanda, né, que está fazendo mestrado em ensino profissional, mestrado profissional em ensino de matemática, que está estudando, por exemplo, fazendo a coisa da análise dos livros didáticos de matemática com perspectiva de gênero, né? Então, aí você consegue ver o quanto numa imagem ou num texto, num livro de matemática, os autores, as autoras de um livro estão rompendo, tentando romper ou reforçando estereótipos de gênero nesse lugar. Então, assim, a matemática de alguma forma está sendo usada, né? Não, porque é um livro de matemática, um livro didático de matemática. Então, acho que sim. Mas, na verdade, assim, quem está fazendo isso não é a matemática sozinha, né? Somos nós, tipo. Então, é a sociedade, né? Ou pessoas que estão por trás da produção de um conteúdo, pessoas que estão por trás, que estão dando uma aula, que estão dando uma palestra, que estão ocupando um espaço de poder e que passam recados. A gente está passando recados o tempo todo, né? Então, e a gente não é uma coisa só, a gente não consegue o tempo todo estar desconstruindo, né? Por mais que a gente possa tentar, a gente acaba também, eventualmente, reforçando algum estereótipo ou preconceito, mas eu acho que sim, a gente, enfim, conscientemente, né, deve tentar se conscientizar sobre esses vieses e sobre esses momentos para evitar e para usar isso a favor de desconstruir, né, e não de reforçar. Então, não sei se era nesse sentido a pergunta. Não, eu acho que era. Eu queria dar esse nome mesmo que fica quando a gente pensa nessa pergunta. É complexo, né? E como você falou, a gente pode entender, talvez deva, né? Que a matemática é feita por pessoas, né? E afeta a sociedade. E aí ia comentar que Aí sobre essa pergunta ainda, né? Quando o Biratan D'Ambrosio fala sobre a justiça social, ele fala sobre o uso que a gente faz. A matemática é boa ou ruim? E aí ele fala que eu posso usar a matemática para desenvolver um projeto social, para melhorar a saúde pública, para trabalhar em serviços que combatam a desigualdade social, né? Ou eu posso fazer, por exemplo, uma câmara de gás ou equipamentos militares, armas, né? A matemática ela pode ser usada de várias formas, né? Então a matemática inerentemente ela não seria boa ou ruim nessa perspectiva. É isso, acho que é isso. Ela não é. Ela não. Quem faz alguma coisa com ela que tem uma intenção, ou mesmo sem intenção, né? Que pode fazer algo bom ou algo ruim, mas ela sozinha não. É isso. E é bacana a gente tomar essa consciência, né? Porque entender que a matemática é um poder social, né? Isso, acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que, na verdade, a consciência é se conscientizar de que a matemática não é boa ou ruim sozinha, mas de que ela é boa ou ruim o tempo todo, no sentido de que, porque quando a gente fala sobre ela, quando a gente usa ela, quando a gente ensina ela, quando a gente se debruça sobre ela, a gente tem as nossas mãos ali, né? Portanto, e aí tem tanto a intencionalidade, mas também não só, né? Porque eu acho assim, não é só as coisas não são só ruins intencionalmente, as coisas são ruins muitas vezes pela ausência de uma preocupação, né? Então, porque estereótipo e preconceito, o mais fácil é reforçar e não romper. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar reforçando, inevitavelmente. E a tomada de consciência é fundamental para essa mudança, né? E aí, a última pergunta que eu anotei para gente é para ilustrar para as pessoas que estão acompanhando esse podcast, você pode nos contar um pouco. Bom,
a gente falou já sobre isso, mas sobre os eventos e congressos que reúnem as mulheres da matemática no Brasil, talvez assim o próximo que vai acontecer, alguma coisa nesse sentido? Acho que eu falei bastante sobre o ciclo, mas ele tinha uma característica um pouco diferente, né? Acho que assim, é o que eu falei, teve em 2016 o primeiro encontro paulista, depois em 2018 teve esse encontro mundial de mulheres matemáticas no Rio. Em 2019 aconteceu o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas. Em 2022 o segundo e em 2024 vai acontecer o terceiro na Bahia, em Salvador. Os encontros, vou falar sobre eles porque é o evento que se estabeleceu como nosso lugar de encontro mesmo, né? O primeiro deles, que foi no Rio em 2019, logo antes da pandemia, ele teve um caráter ainda menos ousado, eu diria. Ele foi maior, ele foi um momento muito catártico para a gente, acho que para a maioria das mulheres que estava lá, porque a gente invadiu o IMPA, né? A gente estava no IMPA, invadiu entre aspas, né? Mas o IMPA estava ocupado por mulheres, e porque teve muitas participantes, eu não vou saber o número, e foi um evento, foi um marco, assim, ocupar esse lugar, que é um lugar de privilégio dentro da matemática, um lugar de poder dentro da matemática, que é o IMPA, né? Porque é um instituto de pesquisa, que não é uma universidade, então ele não tem as amarras da universidade, ele é uma organização social também, né? Então ele não é uma instituição pública, o que também libera ele de certas amarras, e ele é um lugar muito masculino, muito masculinizado, muito violento para mulheres, e muito... mas ocupa esse imaginário, né, de um lugar de muito privilégio dentro da matemática. Então a gente estava lá e foi muito marcante esse momento, mas ele teve bastante atividade científica, né? E teve umas 3 mesas redondas que foram muito interessantes, uma sobre diversidade racial e étnica, uma sobre maternidade e uma sobre violências, acho que foi isso. Na verdade, sobre violências não foi exatamente uma mesa, mas enfim. E o do ano passado, que foi em Belém, ele já foi um evento um pouco menor, mas ao mesmo tempo ele atingiu uma comunidade local muito maior, né? Porque o do IMPA foi essa coisa grandiosa, digamos, do Brasil e tal. Mas quem conseguiu ir era um perfil de mulheres. Em Belém tinha muita gente do lugar, apesar de ter sido menor, né? E mais gente do norte, então de lugares afastados. E ele foi muito rico também. Ele talvez tenha tido um pouco menos de palestras científicas e um enfoque maior, né, nas questões que nos interessam debater, digamos, nesses espaços, né? E foi maravilhoso também, assim, então é um evento que eu acho muito, ele é muito diverso, né? Então vão mulheres muito diversas, tanto questões em questão étnico-racial, mas também geracional, regional do Brasil e de lugares, né? Então você tem professoras universitárias, sei lá, tipo, tem eu que estou aqui na USP, mas tem que também, né, uma coisa, uma instituição bem estabelecida, prestigiada, com programas de pós-graduação há muito tempo, mas você vai ter mulheres de uma universidade federal que às vezes, né, não tem um programa de pós-graduação, ou tem. E aí, teve, nesse último também, teve mais gente de fora da universidade, assim, professoras de escola, com projetos. Então, foi bem interessante, porque foi mais abrangente do que a comunidade matemática, as mulheres da comunidade matemática, né? E o próximo vai ser no ano que vem, vamos ver como vai ser, mas é maravilhoso, assim. E é uma experiência muito forte, eu acho, para as mulheres. E para os homens, os poucos homens que vão também deve ser, porque tinha homens também, alguns, mas também deve ser, deve dar um nó na cabeça. Ah, com certeza, até porque o machismo, né, vem dos homens também, principalmente. Mas esse último congresso que você falou, ele tem um nome abreviado? Tipo, EBMM. EPMM? EBMM. Ah, tá, Encontro Brasileiro EBMM. de Mulheres Matemáticas. Vai ser o terceiro, então, né?
vai ser o terceiro no ano que vem em Salvador. Legal. Por Bom, volta, eu não sei que época vai ser, na verdade. O primeiro foi no finzinho de julho e o segundo foi em junho, então não sei, mas por volta do meio do ano, acredito. tá, fica a dica então para quem tiver interesse conhecer. E eu queria agradecer, Cristina, que finalmente a gente conseguiu se encontrar e fazer essa conversa. Eu achei bem rico, aprendi algumas coisas, gostei do debate. Bom, você quer comentar alguma outra coisa que a gente deixou passar? Não, acho que só agradecer também o convite e reforçar, porque eu sinto sempre que, quando eu falo dessas questões, eu me sinto um pouco mal, porque a gente inevitavelmente deixa de lado outras questões importantes, então reforçar, né, que elas também são igualmente importantes, então questões de identidade, de orientação sexual, até teve algum evento de mulheres matemáticas que a gente fez um debate um pouco maior sobre isso, né, e também é muito rico pensar para além dessas caixinhas, né, acho que para mim, pelo menos, foi tanto o contato, o diálogo com as mulheres negras, eu aprendo muito, né? Aprendo até hoje, porque a gente está sempre aprendendo. Então, entender, agora quando eu fico insistindo nos meus privilégios, né? Acho que tem a ver com esse aprendizado, que eu já sabia em alguma medida, mas talvez eu nomeasse menos. Então, o diálogo com as mulheres negras e o diálogo com outras pessoas, assim, acho que é importante trazer isso, e eu acho que é um movimento de mulheres na matemática no Brasil, pelo menos no meu entendimento, ou pelo menos o movimento que eu quero que seja. Eu ia dizer que ele é, mas talvez é o que eu quero que ele seja. Mas ele tem espaço para isso. Ele é um movimento que está preocupado com essas interseccionalidades e os outros atravessamentos, sabe? Ele não é um movimento que acha que é um movimento feminista pura e simplesmente, né? Um feminista branco, um feminista cis, enfim. Ele é um movimento feminista, eu acho bem potente e com espaço para se juntar, para apoiar outros movimentos e para incluir também, abranger dentro dele aquilo que dá para abranger dentro de um movimento de mulheres. Então, acho que isso é importante dizer, assim. E as pautas das mulheres trans, por exemplo, né, também de alguma forma aparecem? Então, até eu acho que nos eventos nesse do ano passado, eu não me lembro agora se chegou a aparecer concretamente, assim. Mas eu acho que tem tudo para aparecer e para ser acolhida a pauta, né? Assim, então, nesse sentido que eu estou falando, né? Aqui no INE eu sinto que isso já está um pouco mais, tem aparecido um pouco mais, né? Isso eu percebo também na Comissão de Acolhimento da Mulher, né? Então, a gente fez no começo do ano um piquenique com as alunas de boas-vindas e as alunas trans, pelo menos as que vieram, mas várias vieram, então se sentiram bem-vindas e também tinha pessoas não binárias, então acho que essa pauta, por exemplo, é uma que eu não sei se ela apareceu, mas ela é bem-vinda a aparecer e acho que o movimento vai acolher e então é isso. E vai Sabe apoiar. que, sim, eu acredito. E eu ia fazer um comentário que às vezes deixa mais evidente, né, esse tipo de acolhimento. Pode ajudar a encontrar essas pessoas e entender quais são as pautas delas. Eu só ia narrar que quando teve o EPEN agora, na Unesp, e eu fiz uma oficina, né, sobre a diversidade de gênero e sexualidade em problemas de matemática. E, e aí era isso, né? Esse era o tema, trabalhei as questões numa uma oficina, e durante o evento, o congresso, eu não via, eu não via as pessoas trans, vi bem pouquíssimas, assim. E nessa oficina apareceu um monte, sabe? Pessoas que eu não tinha visto, que estavam no congresso. Tinha mais de 10 pessoas que se identificavam como pessoas trans.
como pessoas trans, apareceram ali. E eu percebi que evidenciar esse tipo de ambiente que tem a ver com essas pessoas que mostram, reconhecem que elas existem, né? Sim, Acaba sendo bem importante também. é isso aí. Tá bom, Cristina. Bom, obrigado de novo, então. E Obrigada a você pelo convite. imagina. Tchau, tchau. Tchau.